Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na estrutura legal que guia a ação policial. Sabe aquelas decisões de fração de segunda? Por trás delas existe todo um framework. E a gente vai desvendar juntos o que exatamente faz com que uma ação seja vista como crime pela lei. Então, vamos direto ao ponto, né? A pergunta que guia tudo é essa: o que realmente transforma uma atitude em um crime perante a lei? Pode parecer uma pergunta simples, mas olha, a resposta revela uma estrutura bem complexa e, sinceramente, fascinante, cheia de regras e princípios. Para a gente começar a entender qualquer ação, primeiro a gente tem que conhecer as duas regras mais básicas, que são a base de tudo. Pense nelas como o quando e o onde uma lei pode ser aplicada. São as regras do jogo, digamos assim. Olha só que interessante. Aqui a gente vê as fronteiras da lei. De um lado temos a lei no tempo. É aquele princípio famoso, tempus regit actum, que quer dizer basicamente o seguinte: uma lei tem que existir antes do fato acontecer. Ninguém pode ser punido por algo que só virou crime depois. Do outro lado, a lei no espaço, que é o princípio da territorialidade. Ou seja, a lei vale dentro de um território específico. Simples assim, tempo e lugar. Beleza. Agora que a gente já estabeleceu as regras de tempo e espaço, vamos entrar no coração do negócio. Qual é a ferramenta que a gente usa para analisar se um incidente é de fato um crime? É o que a gente chama de anatomia da infração. E essa anatomia se baseia nisso aqui. A teoria tripartite é a base de tudo. Para uma ação ser considerada crime, ela precisa obrigatoriamente se apoiar em três pilares. Não é só uma questão de ser algo errado aos olhos da sociedade. Tem que passar por esse checklist de 3 pontos para ser de fato um crime. A melhor forma de visualizar isso é pensar num banquinho de 3 pernas. A primeira perna é o fato típico. Basicamente, a ação que aconteceu bate com a descrição de algum crime que está lá na lei. A segunda perna é o ilícito. Ou seja, essa ação vai contra o que a lei manda. E a terceira é culpável. A pessoa que fez isso pode ser responsabilizada? Se uma dessas pernas quebrar, pronto, o banquinho cai. A acusação de crime não se sustenta. Ok, mas e se um ato é típico? Ou seja, ele se encaixa direitinho na descrição de um crime, só que a própria lei, em certas situações, permite que ele aconteça. Pois é, isso nos leva para uma parte bem interessante do direito. É exatamente aqui que entram as chamadas excludentes de ilicitude. São basicamente situações em que a lei dá um ok para uma ação que, em qualquer outro contexto, seria crime. É como se a própria lei dissesse: olha, eu sei que isso parece um crime, mas, dadas as circunstâncias, estava justificado. E aqui a gente tem duas das excludentes mais conhecidas. De um lado, o estado de necessidade. Imagina sacrificar um bem de menor valor para salvar algo muito mais importante de um perigo que não foi a pessoa que criou. Do outro lado, a famosa legítima defesa, que é quando alguém usa os meios necessários, de forma moderada, para se defender uma agressão injusta que está acontecendo ou prestes a acontecer. A grande diferença é essa: estado de necessidade é reagir a um perigo, legítima defesa é reagir a uma agressão. Mas calma, não é qualquer defesa que vale. Para ser considerada legítima defesa, tem que preencher um verdadeiro checklist. A agressão precisa ser injusta, estar acontecendo ou quase acontecendo, os meios usados na defesa têm que ser os necessários e usados com moderação, e, claro, a defesa pode ser de um direito próprio ou de outra pessoa. Cada um desses pontos é analisado com lupa. E aqui está o ponto-chave, a linha que não pode ser cruzada. A ideia é essa: o excesso que pode ser punido começa exatamente quando a agressão acaba, mas a pessoa continua se defendendo. A partir do momento em que o perigo passou, a defesa tem que parar. Se não parar, o que era legítima defesa vira um novo crime. Beleza. Até agora, o nosso foco foi no ato em si, né? Se ele era permitido ou não. Agora, vamos mudar a lente e olhar para a pessoa que cometeu o ato. Quem é que pode ser responsabilizado legalmente? Isso nos leva a outro conceito importante: as excludentes de culpabilidade. Lembra do nosso banquinho de 3 pernas? A gente já falou do fato típico e do ilícito. Agora, chegamos na terceira e última perna, a culpabilidade. Porque olha só, mesmo que um ato seja típico e ilícito, pode ser que a pessoa não seja considerada culpada se algumas condições bem específicas estiverem presentes. E quem são essas pessoas que a lei isenta de culpa? Bom, a lei é bem específica. Primeiro, os menores de 18 anos. Depois, pessoas que, por causa de alguma doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, não tinham a menor capacidade de entender que o que estavam fazendo era errado.
E por fim, em situações bem raras, alguém que estava completamente embriagado por um motivo de caso fortuito ou força maior, algo totalmente fora do seu controle. Certo. Agora vamos sair um pouco da teoria e trazer tudo isso para o mundo real, para a rua. Como é que toda essa estrutura se aplica naquelas infrações do dia a dia, que a polícia lida o tempo todo? Vamos começar com um exemplo clássico, que acontece bastante: as chamadas vias de fato. Mas o que exatamente são vias de fato? Bom, é o que chamamos de contravenção penal. É uma agressão física, sim, mas que não chega a causar uma lesão de verdade. Pensa num empurrão, num tapa de leve. É algo menos grave que o crime de lesão corporal, mas, atenção, ainda é uma infração. Beleza, vamos para outro caso bem comum que a polícia atende direto: o crime de ameaça. E aqui tem um detalhe super importante sobre a ameaça. Olha só, para ser crime, não precisa que a pessoa que ameaçou tivesse a intenção real de fazer o que disse. O que a lei analisa é outra coisa. A ameaça foi suficiente para causar medo em uma pessoa comum? Se a resposta for sim, já pode ser crime. O foco total é no impacto que a ameaça teve na vítima. Então, depois de passar por toda essa estrutura, fica a reflexão, né? Saber de tudo isso muda a forma como a gente enxerga uma daquelas decisões tomadas em uma fração de segundo? Fica claro que por trás de uma ação aparentemente simples, existe um universo de princípios, de análises, de justificativas, tudo acontecendo num piscar de olhos.